Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da série de entrevistas com as pacientes. Nós estamos aqui no consultório agora com a Camila. Camila, como que você conheceu o Adriano? Bom, eu já vinha namorando o consultório há um bom tempo antes de fazer a cirurgia. Eu cheguei a marcar uma consulta com o Adriano, eu conheci através da internet, né? 2 anos antes de eu fazer a minha cirurgia. Eu marquei essa consulta, vim, fiz a avaliação, mas no momento não foi possível eu estar fazendo a cirurgia. 2 anos depois, coincidentemente, eu trabalhei com uma pessoa que tinha feito a cirurgia com o Adriano. E assim, eu amei o resultado e eu consegui, através dela, chegar novamente no consultório e fazer uma avaliação com o Adriano. E eu fiquei encantada. Era seu sonho fazer? Sempre foi meu sonho, porque quando eu era mais nova, eu tive obesidade infantil. Então, eu desenvolvi uma mama tuberosa por conta dessa obesidade. E na época eu tinha uma gordura na mama. E quando eu perdi muito peso, acabou que ficou só aquela pele. Então, me incomodava bastante. Até que a gente conseguiu fazer a cirurgia, que melhorou bastante a minha autoestima. Porque, na verdade, eu só tinha uma pelezinha mesmo. Camila, você teve que perder muito peso para fazer a sua cirurgia? Eu cheguei a perder 20 quilos. Antes da cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu já tinha perdido esses 20 quilos. Como eu disse, aí saiu aquela gordura, né? Que o nosso peito é uma gordura. E ficou ali só a pele mesmo. E o Adriano me explicou na época que eu tinha uma mama levemente tuberosa. Então, ela fazia levemente um formato de cone que me incomodava bastante. E me fala uma coisa, Camila, quantos anos você tinha nessa época? E nessa época você já tinha perdido peso? 20 anos. Eu fiz 20 anos e era meu sonho. Eu falei, eu vou colocar agora. E em quanto tempo, Camila, você perdeu esse peso todo? Eu fiquei mais ou menos 1 ano para perder esse peso, porque a minha infância toda eu fui obesa. Eu tive obesidade infantil, então, e eu sempre fui muito baixinha. Então, assim, pensa, na época eu pesava 81 quilos. Para uma criança, então eu era bem gordinha. Mas quando eu decidi realmente passar pelo processo de emagrecimento, foi rápido, né? 1 ano para perder esse peso. Para perder o peso, você começou com atividade física? Conta pra gente como é que foi. Não, na época, como eu não tinha muito conhecimento, eu fazia somente dieta. Aí acabou que eu virei ali, eles chamam de falsa magra, né? Depois que eu fiz a cirurgia com o Adriano, uns 2 anos depois, eu voltei a ganhar peso, mas não relacionado à cirurgia. E atualmente, novamente, eu perdi 11 quilos agora com atividade física. Então, assim, eu digo que eu tô no meu melhor corpo. E, coincidentemente, hoje eu sou mais apaixonada ainda pelo meu seio, porque quando a gente engorda, a gente ganha gordura. Então, a estética do meu seio melhorou bastante depois que eu perdi de novo esses 11 quilos. E você sabe me falar, Camila, como que foi o momento que você se viu pela primeira vez depois da cirurgia? A gente sempre fica desesperado para ver o resultado, né? Eu lembro que assim que eu acordei da anestesia, é até uma curiosidade, porque quando eu conversei com o Adriano, eu queria colocar um peitão, né? Ele falou assim, olha, a gente vai colocar o tanto que couber para não ficar uma coisa, não ficar uma coisa esteticamente feia, né? E aí, na época, eu fiquei chateada. Falei, poxa, eu queria tanto colocar 420. E na época, ele falou que, não, 380 vai ficar melhor. E, obviamente, eu confiei no trabalho dele. E quando eu acordei da anestesia, ele falou assim, eu tenho uma notícia ótima para te contar. E aí, na hora, ele falou, a gente conseguiu colocar a prótese de 420. Só que aí, na hora que a gente faz, ainda tá muito inchado, né? Então, eu fui para casa e eu tava doida para ver. E a gente tirava o sutiã cirúrgico, que eu olhava e estava muito inchado. Eu lembro que eu mandava mensagem para o Adriano e falava, pelo amor de Deus, vai ficar assim, tá muito grande. Ele, não, calma, vai desinchar. E aí, uns 7 dias depois, né, que o inchaço foi diminuindo, que eu tirei, assim, pra mim, eu cheguei a ficar emocionada, porque realmente era um sonho tá colocando. E você lembra da primeira roupa que você comprou depois da prótese? Eu lembro que eu sempre tive roupa decotada, então eu não tinha o que mostrar, mas eu tinha o decote. E eu lembro que na época, depois desses 7 dias, eu tava ali com um croppedzinho preto. Eu falei, gente, eu preciso colocar pra tirar uma foto, né? E eu lembro exatamente qual que era o cropped, era um
croppedzinho de alcinha preta com um decotezinho no meio. E aí eu fiz a primeira foto. E aí eu já fiz a comparação do antes e depois, porque eu tinha uma foto antes, sem nada de seio. O mesmo E cropped? não, a foto de antes eu tava de biquíni. E com depois. Então, na hora que eu postei aquela foto, todo mundo já... E pra mim foi uma satisfação total, né? Camila, você já teve autoestima com altos e baixos. Como que ela é hoje? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu fui obesa, eu me sentia totalmente insegura. E pra mim, eu nunca conseguiria ter um corpo padrão. Um corpo... Sempre foi meu sonho ser magra. Na época, eu lutava muito para emagrecer, mas eu não... Como eu era muito nova, então eu não tinha muito esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu sempre pensei, esse vai ser o meu corpo para sempre, não tem o que eu faça. E ainda assim, se eu emagrecer, talvez eu não fique com um corpo tão esteticamente bonito. E como eu disse, eu emagreci muito nova, sem muito conhecimento. De roupa, eu adorava o meu corpo, mas sem roupa era uma coisa que não me agradava. Sempre fui insegura para colocar biquíni. Primeiro por conta do seio, que eu não tinha bastante. Segundo por conta do corpo mesmo. E hoje eu falo que eu tô na minha melhor fase, porque... recentemente que eu perdi esses 11 quilos, eu perdi da forma correta. Hoje eu amo praticar atividade física, fazer academia e tudo mais. E igual eu falei, hoje a minha prótese pra mim, quando eu engordei os 11 quilos, eu pensei, poxa, eu coloquei muito seio, quero tirar. Mas na verdade era aquela gordura que ia acumulando junto da prótese, né? E hoje que eu perdi esses 11 quilos, é igual eu falei, pra mim ela tá no formato mais... Eu não podia ter feito uma escolha melhor. E realmente tô no meu melhor corpo. Hoje você está se sentindo linda? Tô. Hoje em dia eu me sinto... E é a vontade de melhorar cada vez mais, né? A gente nunca tá satisfeito, né? Então, assim, ainda quero melhorar ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu sei que eu posso estar melhorando. Então, eu tô em busca disso. E como que foi, Camila, a sua experiência com o Adriano? O que você acha dele? Bom, como eu disse, eu tava namorando a cirurgia com o Pedute há um bom tempo. Pra mim, era um sonho porque eu vim de uma família muito humilde. Então, para mim, eu não conseguiria estar realizando essa cirurgia, ainda mais que, para mim, eu considero o melhor cirurgião aqui da cidade, da região. Então, para mim, era um sonho que talvez eu não fosse conseguir. Pensava que era inacessível. Eu lembro que, na época, eu estudava integral e eu quis sair da faculdade para passar para uma faculdade noturna para eu poder trabalhar durante o dia. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu acho que agora eu consigo colocar meu silicone. Eu até contei para ele essa história na época. E aí, com alguns meses na empresa que eu tava, eu vi a possibilidade de estar colocando. E para mim, como eu disse, foi realizar um sonho. E aí eu consegui chegar até ele através de uma amiga. É muito difícil a gente conseguir uma consulta com o Pedute, né? Ele é bem... muitos horários, bem atarefado, né? Muito cliente, muita paciente. E aí, através dessa amiga, eu consegui um pouco mais rápido essa consulta, que eu sou extremamente ansiosa. E aí, depois da consulta, alguns meses depois, eu me vi fazendo a cirurgia e, como eu disse, foi a realização de um sonho, porque eu lutei para conseguir, sabe? Como eu disse, para mim era inacessível. Na minha mente, não, com o Pedute vai ficar só no sonho mesmo, e acabou que eu realizei o sonho. Para mim é um profissional ímpar porque ele é muito transparente, né? Principalmente quando a gente vê nas redes sociais, a gente vê... Eu acho que a gente, conforme, igual ele compartilha muito como ele trata a família dele, e a gente conhece o profissional com a forma que ele age dentro da própria casa, né? Porque tem muito profissional aí que na frente das câmeras ou nas redes sociais é um profissional X e por trás é outro. Mas o Adriano, desde a primeira vez que eu conversei com ele, que eu me lembro, ele sempre falou da família dele, então me encheu os olhos e me passou bastante confiança, né? Porque, querendo ou não, a gente vai mexer no corpo da gente, então a gente precisa ter uma confiança para estar fazendo esse procedimento. Confiança, para mim é um profissional ímpar. Confia, como eu falo, que eu confio nele para fazer qualquer procedimento estético aqui. E vocês que têm interesse em histórias como a da Camila, se inscrevam no nosso canal. Deixe suas dúvidas nos comentários.